Rádio Rafa apresenta Programa Encontro Vida com Abundância. A apresentação Joesley Marques. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. A você que mora no Brasil e você que mora fora do Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou falar nessa oportunidade aqui para vocês sobre a questão de você ajudar as pessoas. Em Atos, no capítulo 11, nós vemos a igreja unida e junta, ajudando os irmãos da Judéia. E esses irmãos, nesse período, estavam cheios do Espírito Santo. É impossível um homem cheio do Espírito Santo ver uma pessoa necessitada, uma pessoa precisando de ajuda e ele não se importar com esta pessoa. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. E saiba você que o nosso próximo, ele representa o próprio Jesus. Jesus, em Mateus, no capítulo 25, versículo 40, diz: o que vocês fizeram a eles, a mim o fizestes. Então, a pessoa que necessita, a pessoa que não tem roupa, comida, água, quem está preso, quem está enfermo, estas pessoas representam o próprio Jesus Cristo. E quando nós temos a ação de ajudar pessoas, a ação de ir e levar ajuda da palavra, da oração, mas também a ajuda material. A pessoa que ajuda o pobre, ela empresta para Deus. Provérbios 19, 17. E também em Provérbios 21, 13 diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, se você não atende o pobre, se você não atende a pessoa necessitada, você clamará e você não será ouvida. É uma colheita. Se você ajuda o necessitado, se você ajuda aquele que precisa, aquele que não tem roupa, que não tem água, o preso, o enfermo, quando você ajuda essa pessoa, você está ajudando o próprio Deus em nome de Jesus. Aleluia. E nós não podemos ajudar apenas na mente. Porque um dia eu vou ajudar, porque um dia eu vou orar no monte 40 dias e se Deus me der uma resposta, eu vou ali ajudar aquela pessoa. Não, você vai ajudar de fato e de verdade. Em 1 João 3, o versículo 16 fala que nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porque Jesus, ele foi o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele continua sendo o bom pastor. Hoje, ele está na glória, à destra de Deus. Ele é o nosso intercessor maior. Ele está à direita do Pai. Ele vive para interceder por nós. E nós aqui vamos dar o quê? Continuidade à obra dele. Aquilo que ele fez, vamos dar continuidade. E nós vamos o quê? Nós vamos amar as pessoas, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Não vamos amar apenas de língua, de palavras, não. Nós vamos ajudar de maneira real e de maneira concreta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você seja este homem, esta mulher, que ajude, que faça a obra, e não se esquecendo que aquele pequenino que não tem roupa, que não tem comida, que está preso, que está enfermo, que não tem água,
ele representa o próprio Jesus Cristo. Quando nós pensamos em Sodoma, nós pensamos que Sodoma teve um problema apenas moral. Não. Sodoma também teve um problema de não ajudar as pessoas pobres. Ezequiel 16, versículos 49, 50 e 56. Eles tiveram fartura de pão e não ajudaram as pessoas pobres. Em Hebreus 13, versículos 1 e 2, diz para nós exercermos a hospitalidade. Nós temos que exercer a ação benévola, a ação de ajudar, a ação de literalmente fazer o bem ao nosso próximo. Deus chamou você, Deus escolheu você. A responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade é nossa. Nós, como filhos de Deus, João 12, como embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, nós estamos aqui para representar esse reino. Somos do reino e vamos levar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E cuidar do pobre, cuidar do necessitado, cuidar daquele que necessita é uma ordem. Não negligencieis a hospitalidade. Não negligencieis cuidar dos presos e dos maltratados. Nós não podemos negligenciar. Não podemos deixar, porque o Senhor Jesus, Ele escolheu você. Você é representante dele. Você pertence ao reino dele. E olha o que Jesus falou, e vou aqui repetir mais uma vez. Mateus 25, versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Pense nisso. Você não quer buscar a Deus? Quero, lógico que eu quero buscar a Deus. Quero buscar a Jesus. Então, quando você atende o necessitado, você está buscando a Jesus em nome de Jesus. Aleluia. E o próprio Cristo disse: os pobres sempre tende convosco. Amém? A fé sem obras é o quê? É morta. Olha só, eu vou ler aqui Tiago 2, do versículo 16 ao versículo 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A ação, a prática da obra, é o amor em ação, é a fé em ação, é a esperança em ação, é o oxigênio que vai oxigenar o mundo, que vai levar a vida, vai manter as pessoas saudáveis. Ah, Joesley, mas aquela mulher, ela foi isso, foi aquilo, esses drogados que não valem nada. Jesus, ele não quer que você julgue as pessoas. Ele quer que você faça a obra, que você exerça a ação social, a assistência social e o serviço social em nome de Jesus. Amém? E é você. Você é o escolhido para fazer essa obra em nome de Jesus. Deus, ele escolheu você, meu irmão. Não se esconda.
não corra, mas fale, eis-me aqui. No hebraico é hineni, eis-me aqui. Então, Deus chama você, está chamando e você fala, Senhor, eis-me aqui. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, que você seja este instrumento. Amém? Esse instrumento para levar vida em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler o texto de Atos que no começo da pregação eu falei que lá em Atos 11, os irmãos da igreja primitiva se mobilizando para acudir os irmãos da Judéia. Atos capítulo 11, do 27 ao 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então aqui a gente vê uma igreja profética e prática. Profética por quê? Através da profecia, Ágabo disse que haveria uma grande fome e uma igreja de ação. O que eles fizeram? Versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aleluia, glória a Deus, amém? Então aqui a igreja unida, ao mesmo tempo ela é profética e ela é de ação. Não adianta apenas ficar na profecia, tem que ter a profecia, mas tem que ter a realização para que a profecia se cumpra em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido, em nome de Jesus, Deus, Ele escolheu você e você vai, a cada dia, em nome de Jesus, fazer a obra dEle. Deus escolheu você. Amém? Você que mora em São Paulo, você que quer nos ajudar, é só você me ligar no meu WhatsApp. O meu telefone é 11 94 757 0148. É 11 94 757 0148. Nós trabalhamos com moradores de rua, trabalhamos com pessoas drogadas. Então, se unam a mim. Vamos aumentar o nosso grupo para acudirmos pessoas em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos chamou. E você é este homem, você é esta mulher que tem a capacidade de fazer a obra. Por que capacidade? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o homem que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, este homem, ele é escolhido para realizar essa obra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou terminar aqui, vou ler mais uns 3 versículos para orarmos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o amor é a prática do sentimento divino de ajudar alguém. Mas tudo isso tem que ser feito com amor. Não faça a obra de Deus por troca, por barganha. Não. Você vai fazer
por amor. Porque se você fizer sem amor, de nada adianta. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então você vai ajudar as pessoas, mas regida pelo amor. O amor de Deus. O amor ágape. O amor agapã. O amor incondicional. O amor de você levar a restauração para as pessoas. Levar a edificação para as pessoas. A renovação, a restauração, a restituição e o resgate em o nome de Jesus. Deus escolheu você para que você ame de palavras, mas também de ações. Amém? Porque também palavras são importantes, mas não bastam só palavras. Tem que ter palavra e tem que ter ação em nome de Jesus. Amém? Agora permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então o amor é o maior. E o amor é o próprio Deus. Deus é amor. E esse Deus amando é Ele usando você. Você é um instrumento de Deus. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então você é um instrumento de Deus para levar o amor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar ao Pai Celestial? Oh Deus maravilhoso, aquele que nos ama. Amém? O Deus que nos resgatou dos nossos pecados. Ele nos constituiu reino de sacerdotes. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus por isso, porque Ele te escolheu, meu irmão. Amém? Ele te escolheu e você é esse instrumento, um instrumento de Deus para levar a cada dia luz para os homens, levar o amor para os homens em nome de Jesus. Deus, Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos ampara e nos salva. Que você seja este homem, em nome de Jesus, este homem que Ele escolheu, esta mulher que Ele escolheu, para que a obra dele seja feita em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome de Yahvé. Pai Celestial, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai Celestial. Obrigado, porque Tu, meu Pai, escolheste a mim e aos meus irmãos. E nós faremos esta obra em nome de Jesus. A obra de levar a salvação para as pessoas. Santo Deus, eterno Pai, nós vamos continuar até o fim. Seremos fiéis até a morte. Meu Pai, envia os recursos. Envia a ajuda. Abra portas, meu Pai. Portas honestas. Portas certas, que não venham nos envergonhar. Meu Pai, nos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos exaltar o nome de Jesus e vamos encerrar esta breve pregação. Aleluia. Jesus, Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu és o pescador da Galileia. Tu és Yeshua Hamashia, Menat Zerati, Jesus Cristo de Nazaré. A Ti honra, glória
exaltação, adoração e celebração pelos séculos dos séculos. Amém. Porque tu és Deus, tu és o Deus maravilhoso, o nosso irmão mais velho, o intercessor maior. Tu vives para interceder por nós em nome de Jesus. Tu és o Deus para todo sempre, o Deus que é e será o nosso guia além da morte, o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã, a semente da mulher, o puro em suas asas, o puro entre os bilhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Aleph e o Tav, o 0 e o 9. Tu és aquele que tem todo o poder. Tu és aquele que é, que era e que voltará. A ti honra, glória, louvor, exaltação, adoração por toda a eternidade, eternidade toda, em nome de Jesus. Tu és Deus, Jesus. Jesus é Deus. 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 Jesus é Deus e Jesus é Deus. Deus para quem eu vivo, sonho, louvo, exalto, adoro e entrego a minha vida. O Deus em quem me movo é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Elion, o insuperável, é o Olã, o Deus eterno, é o Egibor, o Deus forte, Metaberel, o Deus que fala, Shimael, o Deus que escuta, Emanuel, o Deus conosco, Savaote, o Senhor dos exércitos, e Yahvé Jireh, o Deus da provisão e da riqueza, e Yahvé Nissi, o Senhor que é a nossa redoma, e Yahvé Rafá, Yahvé Rafá, o Deus que sara, que nos curou e nos sanou, e Yahvé Roferá, o Deus que nos cura, e Yahvé Shalom, o Senhor que é a nossa paz, e Yahvé Roi, o Senhor que é o nosso pastor, e Yahvé Tisdekenu, o Senhor que é a nossa justiça, e Yahvé Mikdasken, o Senhor que se revela, e Yahvé é o Mistater, o Senhor que se oculta, e Yahvé Chamar, o Deus que está presente. Tu estás, meu Pai, mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Tu és Yahvé. E Yahvé em hebraico é o autoexistente, aquele que se revela. Ele faz as coisas acontecerem. Ele está mais perto de nós e ele chama à existência as coisas que não existem. Ele é o Deus verdadeiramente existente. A ti, meu Senhor, força, honra, exaltação, porque tu és digno de receber a honra, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a ti ministramos o louvor. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que a cada dia o Divino Espírito Santo faça companhia a você, em nome de Jesus. Amém. Yevareha Adonai Veshimireha, Yaer Adonai Panaveleha Viruneka, Issa Adonai Panaveleha Vencenleha Shalom. Deus abençoe Jerusalém, Israel, o mundo, o Brasil, meu Pai. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, Jerusalém. Que reine paz dentro dos muros de Jerusalém. Que haja prosperidade nos palácios de Jerusalém. Por amor dos meus irmãos judeus, eu falo, que haja paz em ti, Jerusalém. Por amor da tua casa, meu Pai, eu buscarei o bem de Jerusalém. Salmo 122, do versículo 6 ao versículo 9. Meu Pai, Jerusalém é a cidade do grande rei. Salmos 48, do versículo 3 ao versículo 5, e Mateus 5,35. Meu Pai, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, o Benjamin Netanyahu e a sua mulher, Sara Netanyahu. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aquela nação. Abençoe o povo hebreu, meu Pai. Abençoe o presidente do parlamento, Amir Ohana. Abençoe, meu Pai, a presidente
da Suprema Corte de Israel, Esther Hayut, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa o presidente Herzog e sua mulher Sara Herzog, em nome de Jesus. Meu Pai, pedimos as tuas bênçãos, meu Pai, que no Brasil tenha um povo que se arrependa dos pecados, creia no teu evangelho e se converta a ti, meu Pai, em nome de Jesus. E que o mundo seja transformado por ti, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, que o conhecimento da tua glória derrame em todas as nações, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Reina, Senhor, porque tu estás revestido de poder. Tu firmaste um mundo que não vacila. Salmos 93, versículo 1. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nações, meu Pai. Senhor, despeja na terra as tuas misericórdias, pois elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus. E aqui eu me despeço, meu Pai, em nome de Jesus, falando Maranata, 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 Maranata e Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e vem, Senhor Jesus, e até a próxima. Amém. Em nome de Jesus, até o próximo programa, no próximo horário. Amém. Que Deus te abençoe. E para você um maravilhoso Shalom. Da crise fugir, tentando um abrigo, buscando alívio, um novo caminho, mas mal sobrevivi, chorei e sofri, perdi tudo que amava, até me perdi, sem esperança, renunciei à vida, a dor tão intensa, alma ferida, mas quando tudo parecia acabar, Deus enviou alguém pra me resgatar. Voltei pra casa, voltei pro pão, em Belém encontrei redenção. Não estava só, Deus me sustentou, e através de mim Ele gerou. O caminho era longo, marcado por dor, miséria e lamento, cercavam meu andar, mas ao meu lado, fiel a ficar, Ruth seguiu sem me abandonar. O tempo passou, a graça chegou, fui restaurada,
sede que trouxe Jessé, de quem veio Davi, o rei de fé. E no tempo certo a luz brilhou. Jesus nasceu, ao mundo chegando. Voltei pra ir pra casa, voltei pro pão. Em Belém encontrei redenção. Não estava só, Deus me sustentou. E através de mim Ele Estamos apresentando Programa Encontro Vida com Abundância. Na terra de Judá, um homem se ergueu com força e poder, jamais se escondeu. Boaz o nome, de alma generosa. Em cada gesto, a graça se mostrava gloriosa. Boaz o abençoador, fiel servidor, com mãos estendidas, espalhando amor. Sua fé inabalável, como rocha afirmar. Em Deus confiava, para sempre amar. Nos campos de cevada, Ruth encontrou a bondade de Boaz, que a acolheu e amou. Com palavras de esperança, a alma acalmar, e em seus braços um novo lar encontrar. Boaz o abençoador, fiel servidor, com mãos estendidas, espalhando amor. Sua fé inabalável, como rocha afirmar. Em Deus confiava, para sempre amar. Do tronco de Jessé, um rei se ergueu, Jesus o Messias, que a todos venceu. Boaz o ancestral, na história a brilhar, um exemplo de fé
confiava para sempre amar. Senhor Jesus Cristo, use a minha boca como instrumento de tuas manifestações em sinais, prodígios e maravilhas. Assim como tu usaste a vida do apóstolo Paulo para fazer maravilhas extraordinárias, que tu venhas agora, meu Pai, usar a minha vida, e onde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja sanação de enfermidades, arranque as feridas, edifique, restaure e renove. Levante o coxo e o deficiente, como tu fizeste com o coxo na porta do templo chamada Formosa, em Atos capítulo 3, versículos 7 e 8. Dê vista ao cego, Jesus, como tu desses vista ao cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, versículo 52. Ressuscite os mortos, como tu ressuscitaste a filha de Jairo, como tu ressuscitaste o filho da viúva de Naim. Dê juízo e equilíbrio aos insensatos, como tu deste juízo e equilíbrio àquele homem de Gedara, que era um louco e um atormentado, e depois que ele encontrou contigo, Senhor Jesus, ele teve um perfeito juízo. Arranca, Jesus, expulsa a peste bubônica, a pneumonia, a raiva, a rubéola, a tuberculose, a anemia, o rancor, ó Senhor, o sarampo, a esquizofrenia, a úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, asma, diabetes, reumatismo, raquitismo, disritemia, hérnia, tétano, brucelose, todos os tipos de febre, Pai, em nome de Jesus, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, ó Senhor, toda miopia, catapora, toda culpa, cãibra, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, a lepra, a afasia, dores de cabeça, dores na coluna, dores lombares, depressão, Senhor, síndrome do pânico, todas as enfermidades, Jesus, sejam elas patológicas ou psicossomáticas, venha tirá-las, porque tu és Yahvé Rafá, o Deus que curou, o Deus que sarou. Tua palavra diz em Isaías, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E eu aqui, Senhor, tomo posse desta palavra, em nome de Jesus, da obra que tu fizeste no passado, e eu declaro agora cura, em nome do Senhor Jesus. Venha curar, venha libertar, arrancar todas as feridas. Tem pessoas agora, Senhor, na UTI, pessoas em casa trancadas, pessoas com medo, pessoas com pânico. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todo coronavírus, Pai, esse vírus do inferno, diabólico, que quer matar as pessoas, matar, roubar e destruir, nós o repreendemos em nome de Jesus. Ó Senhor, traga, Pai, saúde aos teus filhos. Tua palavra diz que aquele que quer destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E nós, Pai, queremos que tu venhas destruir todos os vírus, todas as doenças, sejam elas quais forem, Pai, porque tu tens o poder de curar, o poder de limpar. Ó, em nome de Jesus, Roferá, em nome de Jesus, não permita que nenhuma enfermidade do inferno, que nenhuma enfermidade do Egito venha atingir as nossas vidas. Nós tomamos posse da cura, em nome de Jesus. Ó Senhor, a ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor, em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando programa Encontro Vida com Abundância. Quando a dor me alcançou,
A esperança se apagou, sem saída, sem futuro. Só restava a decisão, mas na fé de um Deus oculto, vi promessas se cumprir. Segui a estrada pra ajudar, sem saber o que viria ali. Na jornada com minha sogra, aprendi a confiar, mesmo sem ver, sentir sua mão a me guiar. Do deserto um novo dia, um milagre floresceu. E no campo da promessa encontrei o que era meu. O Deus invisível tornou-se real, fez da minha história parte do final. Do pó me ergueu e deu redenção. Sou escolhida, sou bênção em sua mão. Casei-me, fui gerada pra um propósito maior. Minha vida se escreveu no amor do Redentor. O que antes era sombra, hoje brilha como luz. Minha herança foi selada na linhagem de Jesus. O Deus invisível tornou-se real, fez da minha história parte do final. Do pó me ergueu e deu redenção. Sou escolhida, sou bênção em sua mão. O Deus invisível tornou-se real, fez da minha história parte do final. Do pó me ergueu e deu redenção. Sou escolhida, sou bênção em sua mão. Ele é fiel, Ele é justiça, o Deus que guia, que nunca vacila. Minha esperança nele revive, pois Ele é amor, é vida que vive. Ele é fiel, Ele é justiça, o Deus que guia, que nunca vacila. Minha esperança nele revive, pois Ele é amor, é vida que vive. Um Deus que guia, que nunca vacila. Estamos apresentando Programa Encontro Vida com Abundância. Tem compaixão de mim, Senhor, que sou um pobre pecador, perdido e iludido, sendo sofredor. Num mundo tão perdido e tão veloz, vejo as ruas, o andar depressa, a fome, a sede do algo mais, da fama, poder e sedução, da luta, da vida por perfeição. Tem compaixão de mim, Senhor, por ter nessa vida tanta dor, pequeno e frágil sem merecer, de graça, bondade, mais amor. Hoje te peço em oração, não esqueça de mim, fiel Salvador. Me ajude a passar por onde for, levando sua paz, seu grande amor. Venha, meu Deus, falar comigo nestas ruas de perigo. Proteja
filhos, meus mais queridos, não volte seu rosto sem teu amor. Fala comigo mais uma vez, descanso contigo, descanso, Senhor. Te entrego minha vida, receba, Senhor. Teu filho eu sou, semba sou. Venha, meu Deus, fala comigo nestas ruas de perigo. Proteja meus filhos, meus mais queridos. Não volte seu rosto sem teu amor. Fala comigo mais uma vez, descanso contigo, descanso, Senhor. Te entrego minha vida, receba, Senhor. Teu filho eu sou, receba, Senhor. Hesed Hadon, Yeshua HaMashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Ruach HaKodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Rádio Rafá apresentou Programa Encontro Vida com Abundância. Programa Encontro Vida com Abundância. Que Yahvé os abençoe e até o próximo programa.